Olá, alunos e alunas do Ministério de Capelania Evangélica na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Aqui agora se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir o vídeo 2 da jornada de capelania evangélica prisional ou carcerária. Muitos benefícios advirão. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas, e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual em sua vida cristã. Agora, quer saber dos cuidados que o capelão evangélico precisa tomar? Esse é o grande momento de confrontação. Primeiro cuidado, evitar envolvimento emocional. Segundo cuidado, evitar envolvimento sentimental. Terceiro cuidado, evitar envolvimento jurídico. Quarto cuidado, evitar envolvimento financeiro. Quinto cuidado que o capelão evangélico precisa tomar: evitar envolvimento com o sistema. Eu quero que você se lembre disso em sua jornada de capelania evangélica. Fique agora de olho no que os capelães e os outros líderes têm em comum. Eles veem mais do que os outros e antes que os outros vejam. Primeiro, qual o futuro preferido para a sua equipe de voluntário em capelania? Você vê uma versão futura e melhor? Escreva uma breve descrição de uma versão futura e melhor de si mesmo. Escreva uma breve descrição futura e melhor de sua equipe de capelania evangélica. Escreva uma breve descrição de uma versão futura do seu ministério de capelania evangélica. Escreva uma breve descrição de uma versão futura e melhor do seu setor familiar e eclesiástico. Consegue fazer isso aqui agora? Esse é o grande momento. Você pode desenvolver uma mentalidade de abundância na santa palavra terapêutica de Deus para descobrir mais previsão na liderança. Um líder precisa acreditar em abundância. Com isso, existem duas ideias. Primeira ideia, criatividade. Saber que sempre há uma resposta. Existe um bloqueio no pensamento ou no pensamento de sua equipe com relação à criatividade. Todos acreditam que
que existe uma resposta para o problema que estão abordando, agora escreva suas ideias sobre onde você pode estar bloqueando em sua criatividade. Ouça agora flexibilidade. Saber que geralmente há mais de uma resposta. Existe um bloqueio nas pessoas ou no pensamento de sua equipe com relação à flexibilidade. Todos acreditam que existem muitas respostas para o problema que estão abordando. Agora escreva uma ideia sobre onde você pode estar bloqueado em sua flexibilidade. Se prepare mais uma vez mentalmente, emocionalmente e espiritualmente na jornada de capelania evangélica. Quer saber como descobrir como pode aumentar habilidades de liderança quando se trata de ver mais e antes, em um processo de 4 etapas que inclui teste. Quando você falhar, pergunte a si mesmo: o que aconteceu? Aprenda. A partir dessa falha, aprenda. Terceiro, melhore. A partir dessa aprendizagem, melhore. 4, recomece. A partir disso, recomece. Intencionalmente, cresça cada dia em sua jornada cristã no Ministério de Capelania Evangélica. Você é a tampa do seu mais e antes como líder. Responda algumas perguntas que eu vou agora compartilhar a você que está conectado. Quem são as pessoas e quais são os lugares que atualmente servem como fonte de inspiração para você e sua liderança? Segunda pergunta: como você está expandindo sua capacidade nas diferentes áreas de sua vida mental, emocional, espiritual, física e profissional? O que você está lendo semanalmente, mensalmente e anualmente? Terceira pergunta: que investimento diário intencional você e sua liderança pode fazer para aumentar o seu mais e o seu antes? Consegue entender isso? Sempre tem uma lacuna de visão. Você precisa ter sempre uma lacuna de visão que obrigue a precisar do mais e antes. Essa lacuna é descrito como o espaço entre o que você está fazendo e o que você poderia estar fazendo no Ministério de Capelania Evangélica. Qual a sua lacuna de visão? Quero saber sua resposta. Escreva aqui e agora. Agora, fique de olho na identidade e a posição do capelão evangélico. Identidade. Qualidade de idêntico. Tornar-se igual a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Disse o apóstolo Paulo: e vocês devem seguir meu exemplo
como eu sigo o de Cristos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Você aqui agora pode pensar nesse sentido. Quem sou eu? Primeiro, você é conforme anda. Nível de ambiente e comportamento. A Bíblia diz como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinha onde fazem pouco caso de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1. Fique atento na palavra terapêutica de Deus, você vai gostar do resultado. A personalidade, identidade de uma pessoa é formada no ambiente em que vive e com as pessoas que convive. Por isso, não se deixe enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder como eles. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Fez sentido para você? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o modelo de personalidade e identidade a ser seguido. A Bíblia diz: qualquer um que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se você quer passar por uma mudança ou transformação de identidade em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, você vai mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para conviver. Você vai saber discernir o que é influência positiva ou negativa em sua vida. Você precisa orar ao Senhor para o Senhor lhe dar discernimento espiritual. Você pode procurar ajuda de alguém que vai te ensinar a viver de acordo com a palavra terapêutica de Deus. Aprenda a andar hoje, aqui agora, sendo guiado pelo Espírito Santo, os passos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, em seu ministério de capelania evangélica. Segundo, você é o que vê. Primeiro dos 5 sentidos, visual. O seu olho ilumina o seu interior. Um olho puro leva à claridade a sua alma. Um olho maldoso encobre a luz e faz você ficar na escuridão. Lucas 11:34. O que você vê, a maneira como enxerga as coisas, modo que se torna. Nesse sentido, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deixou este ensinamento sobre os olhos bons e os maus. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde você vai ou as opções que tem. Os olhos revelam muitas verdades, mostrando o que a pessoa realmente está sentindo. Aprenda a olhar para as coisas baseado na luz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que aperfeiçoa, o qual pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz,
aceitando a humilhação, vindo a sentar-se no lugar de maior honra à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Terceiro, você é o que ouve, segundo dos 5 sentidos, auditivo. Assim é que a fé vem pelo ouvir essa boa nova, a boa nova a respeito de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. O que você ouve tem influência em sua personalidade e identidade. Muitas pessoas vivem hoje uma vida que ouviu alguém dizer o que elas podem ser. O entusiasmo de alguém pode levar a pessoa a alcançar seu estado desejado, mas as palavras depreciativas de alguém podem bloquear vidas. É muito importante selecionar o que você ouve para ajudar na formação de sua identidade em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Aprenda a ouvir coisas que edificam através da santa palavra de Deus, a Bíblia. Ele respondeu sim, mas ainda mais abençoados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Lucas capítulo 11, versículo 28. Fique atento à palavra terapêutica de Deus. Quarto lugar, você é o que sente. Terceiro dos 5 sentidos, sinestésico ou tátil. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Na vida não se pode perder tempo com ressentimentos. Por isso Salomão escreveu nesse provérbio que você precisa guardar seu coração ou mente para não se contaminar com coisas ruins, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ensinou a não deixar o coração ficar sobrecarregado. Tenha cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Lucas 21, 34. Você precisa encher o seu coração ou mente com coisas boas e pedir a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar na palavra terapêutica de Deus. Você sabia? Se você está em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, recebeu a nova aliança. Já parou para pensar nesse sentido? Eu quero que se lembre disso. Quinto lugar, você é o que fala. Quanto mais você aprimora a sua comunicação, mais animado fica, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. As palavras são o alimento das suas ações, pois a mente e a vida estão no poder da língua. O que o bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbio 18, 21. Consegue entender isso? Pense nesse sentido. Refreia a língua do mal dos seus lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, versículo 13. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Provérbios 21, 23. Nesse sentido,
Tiago chama a língua de fogo. Tiago 3, 5 e 6 ensinou: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Tiago 1, 26. Mas quem domina a própria língua alcança a perfeição. A palavra terapêutica de Deus diz, e eu acredito. Peça a Deus, assuma o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Salmo 141, 3. E procure escolher o que fala, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenha uma resposta certa para cada pessoa. Colossenses 4, 6. Os conflitos são gerados por uma comunicação deficiente. Eu fico imaginando, você precisa a cada dia se alimentar mais da palavra terapêutica de Deus e falar mais dela do que suas próprias palavras. Busque aqui agora falar palavras que venham de Deus. Deixe Deus moldar a sua identidade cristã. Você é o que fala, até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto a nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, cresceremos a ponto de Cristo ocupe plenamente todo o nosso ser. Efésios 4, 13. Os discípulos de Antioquia foram chamados de cristãos porque eram semelhantes a Cristo Jesus em seu modo de vida. O Filho de Deus, Jesus Cristo, precisa ser aqui agora o seu modelo de vida. Se você andar com ele como ele andou, você vai ver como Cristo vê, vai ouvir como Cristo ouve, vai amar como Cristo ama. Você vai se dedicar mais à palavra de Jesus Cristo. Você vai crescer no estado emocional, mental e espiritual e de identidade de uma maneira espetacular e fascinante. Você sabia? Com a ajuda da palavra terapêutica de Deus, a Bíblia, você pode muitas coisas. Desenvolver novas habilidades alinhadas aos objetivos pessoais e outros sentidos, ressignificar situações de conflito interno, controlar emoções, mente e espírito aplicado às atividades diárias, substituir crenças que limitam o desenvolvimento de novas competências e eliminar hábitos indesejáveis, pensamentos destrutivos e sentimentos negativos e ainda mais acessar estados mentais de alto desempenho. Consegue entender tudo isso? Você agora está se tornando consciente da força e habilidade que está dentro de você. Quem é você? A Bíblia diz: eu não sou o grande eu sou, pela graça de Deus eu sou o que sou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Você é um filho ou uma filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Você é um amigo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. João 15, 15. Você foi escolhido
e nomeado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para dar seus frutos. João 15,16. Você é um servo ou uma serva da justiça. Romanos 6,22. Você é herdeiro com Deus, partilhando sua herança. Romanos 8,17. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a única esperança para sua nova identidade. Você foi reconciliado com Deus e é ministro da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Você é um cidadão dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, assentado nos céus agora mesmo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Você é uma expressão da vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois Ele é a sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Você é um membro da raça escolhida, do sacerdócio real, da nação santa, do povo que é possessão do próprio Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Você é um navegante que não se esquece da âncora. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Você é uma pessoa de fé e vitoriosa. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Você é um embaixador ou embaixatriz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E agora, visto que você está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pela graça de Deus, você, capelão evangélico, foi justificado ou justificada, totalmente perdoado e perdoada e feito justo ou justa. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você está livre da condenação eternamente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Você foi colocado em Jesus Cristo pela mão de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Você recebeu o Espírito Santo de Deus em sua vida para que conheça as coisas graciosamente que foram dadas por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Fique atento na jornada de capelania evangélica. Você recebeu a mente de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e ainda mais Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Você foi comprado por um preço, você não se pertence, você pertence a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Você foi feito justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Capelã, tome posse das promessas personalizadas de Deus em sua vida. Você foi escolhido em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, antes da fundação do mundo, para ser santo e não tem culpa diante do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você ressuscitou e assenta com Cristo Jesus na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Efésios 2, 6. Você pode aproximar-se de Deus com ousadia, liberdade e confiança. Efésios capítulo 3, versículo 12.
você foi liberto do domínio do diabolos e transferido para o reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você foi redimido e perdoado de todos os seus pecados. Seu débito foi cancelado. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Permita que a palavra terapêutica de Deus transforme a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vive em você. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Visto que você está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pela graça de Deus, você está eternamente enraizado em Jesus Cristo e nele está sendo edificado. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Você foi sepultado, ressurgiu e agora vive em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Colossenses 2, versículo 12 e versículo 13. Você foi salvo e separado ou separada de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Você recebeu promessas preciosas e magníficas da parte de Deus, mediante as quais você se tornou participante da natureza divina do próprio Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Consegue entender tudo isso de acordo com a palavra terapêutica de Deus em Cristo Jesus? Espero que sim. Fique de olho na jornada de capelania evangélica. Muitos benefícios advirão. Até o próximo vídeo, o vídeo 3 da jornada terapêutica de capelania evangélica prisional ou carcerária.